Um dos maiores debates que eu tive na Assembleia foi com Evásio Bezerra. Você se lembra que ele era líder do governo e eu era líder da oposição. Era um debate acirradíssimo. Agora, todos com muito respeito, né? É tanto que depois do debate a gente se cumprimentava. Ainda hoje ele é meu amigo, eu sou amigo dele também, mas guardando as ideias, cada um com a sua, né? Então, foram os maiores debates, mais acalorado foi com ele. Ele, um parlamentar muito experiente, então eu gostava muito de debater com ele. E qual foi a temática dessa briga? Como era? Não, geralmente era questão do governo. Ele defendendo o governo Ricardo Coutinho e eu, como sempre, criticando, que na época eu era oposição, e nós tivemos grandes debates. Puxando esse gancho agora, você falou Ricardo Coutinho em debates, governo e tal. Bota um pouquinho antes da gente falar da situação atual, mas em 2020 você teve uma disputa ali com o Ricardo para ver quem seria o candidato do PT, né? Aqui na disputa municipal. E hoje já passaram aí 5 anos, muita coisa já mudou, né? No cenário local aqui. Como é que você vê esse fato hoje, que aconteceu? Teve muitas repercussões, inclusive você mudou de partido recentemente, né? Como é que você vê esse problema e como é que está a tua relação atual com o PT hoje? Olha, na época eu fui candidato a prefeito pelo PT, indicado por unanimidade, pelo diretório, pelas bases, por todas as instâncias que tinha, porque naquela época o PT ainda tinha debates para escolher seus candidatos, onde os filiados participavam, influenciavam. Hoje, infelizmente, não está ocorrendo mais. E naquele momento havia uma disputa, porque o ex-governador Ricardo Coutinho também se candidatou pelo PSB e postou a direção nacional do partido a retirar minha candidatura. Só que nós não aceitamos, né? Nós temos aqui uma tradição de não curvar a cabeça nunca. Na época, a minha companheira Juscelia Figueiredo era presidenta do diretório, tinha muita autonomia, tinha muita força, não aceitou, o diretório também não. E aí nós enfrentamos mil dificuldades, a eleição foi uma eleição muito, muito difícil para nós. Isso marcou o PT, porque foi uma espécie de divisória. A partir daquele momento, eu, apesar de não estar no PT, mas eu acompanho, como acompanho outros partidos também, a democracia foi diminuindo cada vez mais. É tanto que o último candidato a prefeito do PT, vocês sabem como foi indicado. Foi indicado de cima para baixo. Luciano Cartacho. Inclusive, houve uma reação da base do PT, novamente, que não quis apoiá-lo. Apenas uma parte apoiou. Então, e prejudicou muito a campanha dele. Quer dizer, a base do PT de João Pessoa ainda é rebelde. Então, a cúpula indicou Luciano Cartacho, mas a base não aceitou, não acompanhou, a campanha dele foi muito fraca. Uma pessoa que já foi prefeito 2 vezes, inclusive muito bem votado nas 2 eleições que ele foi, e terminou numa situação muito ruim. O senhor sempre foi muito combativo, né, nos seus mandatos, seu pronunciamento, suas coisas, o senhor sempre tinha um lado. O senhor se arrepende de alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Eu não me arrependo jamais, porque primeiro, minha trajetória tem uma coerência, né? Eu não fui desses políticos que fazem política por comércio, por vantagem ou circunstância. Eu tenho uma linha que é a mesma de sempre. Então, tudo que eu fiz foi nessa linha. E tudo que eu fiz tive respaldo dos meus companheiros, né? Da comunidade, dos movimentos sociais. Então, não me arrependo de nada. Talvez eu me arrependa de alguma coisa que era para ter feito e eu não fiz ainda na intensidade necessária. Mas hoje, em termos de política, eu sou um cara altamente feliz. Eu cumpri minha missão. É interessante, né? Agora, abrindo o coração, vamos falar, começando, né? Bora. Na sua trajetória política, o senhor acha que o senhor, por exemplo, teve situação que o senhor teve aquele embate com o Evásio e depois o senhor foi ser governo. Como é que foi essa mudança de bancada? O senhor achava que deveria ter ficado ou o senhor tinha que seguir o partido mesmo? Não, é outra tradição nossa. Eu sou uma pessoa que faço política de forma coletiva. Eu não sou representante de mim mesmo, eu tenho um grupo político e que nós conversamos as nossas estratégias, combinamos e seguimos. Então, meu grupo político da época era o PT, quer dizer, que eu sempre fui subordinado a isso. Então, eu não fazia as coisas da minha cabeça, eu fazia coisas conversando com as pessoas. E naquele momento o PT decidiu se reaproximar de Ricardo Coutinho. E eu segui, porque eu sempre fui partidário. Eu lembrando dos episódios, viu, João Gabriel? Teve uma época que a Anísio chegou com
balaio, foi na Assembleia, com um balaio de fruta, de coisa. Lembra um pouco desse episódio, como é que foi? Ele chegou com um balaio na casa, levou para a tribuna o balaio para denunciar o Mago, foi? Não era nem ele, era Luciano Agra. Luciano Agra. Era aliado de Ricardo Coutinho. Era aliado, né? Do Mago. Que era o vice-prefeito que depois assumiu, né? Então, é porque nós estávamos criticando que as compras da merenda escolar estavam superfaturadas, né? Então, eu fiz umas compras no supermercado para comparar o preço com o preço da prefeitura. E levei lá o recibo e uma cesta, né? A repercussão foi boa? Foi enorme, né? Meu amigo, os portais, tal. E outra, foi uma coletiva de Anísio, acho que foi uma das maiores, foi aquela daquele maluco. Oba lá, e todo mundo queria levar uma frutinha para casa. Vamos levar uma bananinha e tudo. São coisas da política, né, Anísio, que isso marca, né? No tempo que logo quando eu assumi, no meu primeiro mandato, como eu tinha vindo do Ministério da Pesca, que tinha muita relação com os pescadores e a pesca na Paraíba, eu geralmente, 2 ou 3 semanas antes, eu distribuí também peixe. Eu acho que você foi um dos contemplados. Rapaz, eu sempre, todo ano chegava os peixinhos na Assembleia. Da produção da pesca na Paraíba. Então eu fazia aquela embalagem bonita, botava no isoporzinho e tal, para divulgar, né, o produto da pesca e também prestigiar as pessoas, né? Aquelas pessoas que estão com a gente ali na Assembleia. Bons tempos, né? Bons tempos, João Gabriel. O PT, na sua opinião, perdeu a característica? Está perdendo. Ainda é hoje o maior partido de esquerda do Brasil, a nível internacional também, a nível da América Latina também, mas vem perdendo cada vez mais a sua maior característica, que era um partido democrático, um partido onde os filiados tinham vez e voz, onde todo mundo podia falar. Você imagina um partido que chegava Lula e a pessoa falava. Eu mesmo muitas vezes falei no diretório, debati com Lula, fui contra algumas ideias dele. O senhor teve coragem de brigar com Lula? Não, várias vezes debati no diretório. O rapaz disse que Lula é ditadura. Eu já tive uma vez que eu era coordenador de comunicação. Veja o PT como as coisas eram meio precárias, né? A gente não tinha, naquele tempo, condições para contratar agências caras, né? Então a gente me improvisava, né? Eu era o coordenador da comunicação. Aí Lula chegou na Paraíba aqui, meio irritado, meio cansado, e estava tendo um problema em Campina Grande, aquele negócio de Cosete e Barbosa, que era muita briga lá em Campina Grande. Era PT, confusão, né? Era moído. Aí só sei que eu estava com uma relação de vários municípios que gravar, porque era uma véspera de eleição, aí todo o pessoal dos municípios vinha para gravar com Lula, né? Aquele negócio natural, né? Quem é que não quer? Aí só sei declaração do presidente. Só sei que quando eu mostrei a lista lá, e Lula disse, aí Lula, Campina Grande, isso é confusão, mas não vou gravar, não. Assim mesmo. Aí eu disse, Derli era o presidente, não sei se você se lembra, o bancário Derli Pereira, hoje ainda é muito atuante, participa de muitos movimentos. Eu disse, Derli, é o seguinte, ó, o Lula está dizendo que não vai gravar não, e eu estou indo embora. Você tome conta aí, eu só gravo se for todo mundo, direito igual para todos. Vou embora. Aí foi aquela confusão, aí agora quem quer organizar, não sei o que, sabia do negócio tudo enlatado. Se não trouxesse o vídeo... Aí com aquela confusão, todo mundo a lá vai, aí eu sei que chamaram Lula e contaram a história, aí Lula terminou e disse, vamos gravar. Aquela voz dele, né? É isso aí, companheiro. Aí gravou todos, inclusive Campina Grande. Você vê, o partido era assim, entendeu? Às vezes acontecia isso, qualquer pessoa. E o que mudou? Mudou porque agora o partido ficou mais assim, elitizado, né? Lula mudou, né? Também, né? É claro, porque ser uma personagem brasileira é também internacional, né? E até a idade dele, toda aquela história, né? E, naturalmente, vai se distanciando mais, né? Tem aquele grupo que vai mais seleto, né? Que cerca a pessoa e, de certa forma... Mas ele ainda mantém algumas características importantes, né? Ele ainda reconhece os seus velhos companheiros. Um dia desse ele se encontrou com o Edivan Silva, um dos fundadores do PT, bateram o maior papo, Lula se lembrou dele, e lá bateram o maior papo, se abraçaram lá, contaram histórias. Então ainda mantém essa característica. A gente pode dizer que o PT saiu da esquerda e está mais para o centro hoje? Tá, verdade. O PT hoje é um partido quase social-democrata. Quase. Entendeu? Na verdade é isso, nas suas posições. Por exemplo, a política econômica do governo Lula é social-democrática. Totalmente... Primeiro, o mercado
tem um espaço gigante, né? Mercado financeiro no governo Lula. Você está vendo agora a questão dos preços dos alimentos. Quem é que manda nos preços dos alimentos do Brasil? É um agronegócio. Se fosse um governo daqueles velhos tempos, rapidamente a gente tinha como resolver aquilo ali. Cota de exportação. Não, meu amigo. Você primeiro vai resolver o mercado interno, depois que vai resolver o externo. Você só vai vender ovo depois que resolver o problema da venda de ovo no Brasil. Agora é o contrário. Eles primeiro resolvem o problema do mercado externo. Se sobrar... O dólar lá em cima, né? Se sobrar, distribui a produção no Brasil. Só quando sobra. Então, nós servimos para quê? O governo vai financiar esse povo, tudo tem financiamento o safra gigantesco, né? Subsidiado, 400 bilhões estão recebendo esse ano, aí vende como quer. Então o PT mudou muito, porque Lula não era para estar aceitando isso. Eu acho que vai ter alguma reação, inclusive, ainda. Agora, na sua opinião, Lula é vilão ou ele é herói? Não, Lula é um grande herói. Não tem Herói? É, claro. E a dúvida, rapaz. Lula fez o que nenhum brasileiro fez. Ó. Ele fez 2 governos que mudou o Brasil, principalmente da parte social. Está fazendo o 3º, que também está tendo uma caminhada excelente. Por exemplo, lembra do tempo de Bolsonaro, meu amigo? Vamos comparar os dois? Bolsonaro é vilão ou herói? Acho que vilão, até o nome até é bom para ele, né? Então. Acho que Bolsonaro, na verdade, está encerrando as páginas dele, né? E Acho que ele vai ser preso. Ridícula. Acho que ele vai ser preso mesmo. Acho que sim. O ato ontem que eles fizeram, no palanque estava a bandeira dos Estados Unidos. Que vergonha, rapaz. É o patriota, né? É o patriota. O povo chama patriotário, né? Mas imagina que coisa. Imagina se o PT fizesse um comício e botasse a bandeira de Cuba. A maneira do Venezuela. Era. Imagina que Da China. o escândalo que é. Mas Bolsonaro pode botar, né? Porque a direita, de certa forma... Mas tinha quantas pessoas? Tinha 18 mil, tinha 400 ou tinha 1,5 milhão? Não, eu vou pela ciência, né? Pela ciência. Aquela contagem feita através de um sistema moderníssimo, que tem uma variação de 15%, deu 18.500, né? Vamos dizer 20 mil. Ela pode você ver que ali, com muita boa vontade, dava 30 se você quisesse puxar um pouquinho. Dá, né? Uns 40, vamos dizer assim, para agradar todo mundo. No máximo. Aí, mais 400 mil? É nem lógico. Além isso do Rio e dos outros locais. E não tinha ninguém. Aqui em João Pessoa a gente teve manifestação ontem? Não teve aqui, não teve. Não. Não. Mas aqui sempre eles foram sempre muito fracos. É porque Henrique estava em Jacumã, ele não estava aqui. Tava na praia, melhor. Você tá querendo me batizar com o Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro. Eu sou Lula. Eu sou centro. Eu já disse que eu sou centro. Eu não gosto não desse. Por mim, eu sou contra esse extremismo, entendeu? Outra coisa interessante, qual foi o principal defeito, na sua opinião, do governo Bolsonaro? Principal defeito? Isso. A campanha de vacina, né? Aquilo ali foi uma coisa criminosa, né? Porque, sob o ponto de vista econômico, o que ele fez não teve repercussão assim de redundar em mortes diretas das pessoas, mas a vacina redundou, né? Bolsonaro, eu acho que é responsável por aí umas 300 mil mortes no Brasil. À medida que ele incentivou as pessoas a não se vacinarem, à medida que ele não agilizou programas importantes, como na Amazônia, né, que chegou até faltar oxigênio, né? E ele é responsável direto pela morte de talvez metade das pessoas que morreram no Brasil. Ele é responsável. Resistiu a comprar vacina, né? Também, né? Não, ele foi um presidente. O STF teve que mandar comprar. Ele chegou até a ridicularizar as pessoas morrendo, né? Imitando a pessoa com asfixia, né? É uma coisa absurda. Ainda hoje ele diz, né, que vacina é uma coisa que não deve ser utilizada porque tem 1000 problemas, né? Se você vê em pleno século XXI, a pessoa ser contra a ciência, a vacina, que é um negócio que o mundo inteiro reconhece como uma saída para melhorar o nível de saúde do povo. O próprio Brasil tem um programa de vacina, tinha, né? Agora está restabelecendo agora, porque Bolsonaro destruiu, né? Um programa de vacina muito moderno, que não era só do tempo do PT, já vinha antes do PSDB, já tinha começado. Programa Nacional de Imunização. Imunização, então, e ele acabou tudo isso, né? Então, nós temos um problema para retomar, porque ficou ainda na memória do povo aquela história que ele falava e repercutia, né? Que vacina fazia mal, né?